Vamos lá. Essa é uma discussão, inclusive, que eu tive hoje, tá, com uma professora. A gente tem que pensar nos níveis de ensino, tá? É meio complicado isso. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. O ensino básico, a gente vai falar primeiro do Fundo 1, onde o aluno está aprendendo, né, a criança está aprendendo a escrever, ela está aprendendo a tabuada. Sinceramente falando, ela precisa desenvolver processos cognitivos. Ou seja, vai ter o momento da decoreba, vai ter o momento do processo, vai ter o momento da escrita. O ditado que a professora está falando, ele é importante para o seu desenvolvimento cognitivo. Na hora de você escrever, você está treinando a coordenação motora fina. Quando você faz uma jogada com o ombro, você faz um outro tipo de coordenação motora. E tudo isso para uma criança faz parte do seu desenvolvimento. A gente já até chegou a conversar sobre isso. Por exemplo, a própria Suécia veio com uma proposta de tirar, né, parte da tecnologia vista em sala de aula por causa dessa falta dessa cognição que aparece. Tudo bem? Você vê que eles param de se desenvolver cognitivamente. É importante o aluno pegar um livro na mão, é importante ele ler o livro, entende? Então existem coisas tradicionais que elas têm que ser valorizadas. Então o pai que ouve, né, tudo que eu estou falando aqui, ele tem que falar para a escola, olha, escola, desculpa, eu entendo toda a parte de motivação do meu filho, mas é importante que ele se desenvolva cognitivamente. Então assim, conteúdos são importantes. São importantes, eu não tiro. Só que, vamos lá, Fundo 2. Fundo 2, você já pode entrar com temas que são transversalizados nesse aspecto, onde você conversa com o aluno, onde ele começa a ter essa separação de conteúdo. Isso pode ser incluído no próprio currículo. Isso não é um problema, entende? Você tem vários conteúdos, por exemplo, professor de história quer falar sobre alguma coisa relacionada à história, você consegue enxugar parte dos conteúdos e falar assim, olha, essa aula, a gente vai fazer como separação de análise de informações. Então você pega 2 documentos e faz com que o aluno reflita. Eu estou dando assim, um brainstorm louco agora, eu nunca pensei nisso. Mas você virar para mim e falar assim, olha, dá 2 documentos, você vira para o aluno e fala assim, olha, leia os 2 documentos, avalia para mim qual que é verdadeiro e qual é falso. Você vira para mim e fala como um formato de atividade, como um formato curricular, isso faz todo sentido. E aí você implementa no seu currículo uma maneira diferente, dados os conteúdos. Não sou professor de história, não tenho capacidade de avaliar qual é o conteúdo que você vai fazer isso. Mas eu acredito que os professores de história teriam essa capacidade. Como professores de física, né? Acredito que eu conseguiria avaliar. Essa aula de óptica, quando eu vou falar sobre imagem invertida, eu poderia brincar com eles de uma maneira diferente. E virar para eles e criar uma fake news e fazer eles trilharem um caminho para tentar destruir aquela fake news. Então tudo isso faz parte, está mais atrelado ao desenvolvimento, a propostas, coisa que eu acho que o Estado muitas vezes faz bem, muitas vezes faz mal, porque eu acho que é bem pouco divulgado. Você tem bons materiais, por exemplo, da USP, bons materiais da Unicamp, que apesar de desatualizados, por exemplo, o M3 da Unicamp está bem desatualizado, mas ainda assim você consegue adaptar várias atividades de maneira a fazer essa parte, entende? Então, eu acho que hoje o profissional da educação ele tem que ter essa versatilidade, tá? Ele tem que saber conversar um pouco com cada coisa. E eu acho que, de modo geral, ainda tem profissionais que têm essa dificuldade. E, de novo, tem muitas realidades que tornam isso muito difícil, tá? Não vou falar que a culpa é do profissional da educação, aí eu seria um hipócrita, de novo, hipócrita, tá? Porque eu também vivencio isso, mas existem realidades que não permitem. Então, a proposta, na minha opinião, que o Estado deveria ter é tornar isso o máximo possível plausível em várias realidades diferentes, entende? Tipo, enfim, falei muita coisa ao mesmo tempo.